Diz, após reunião de mais de 10 horas com a Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele recuou da decisão que permitiu o registro de ocorrências de menor potencial ofensivo, os chamados termos circunstanciados, pela Polícia Militar. Essa sempre foi uma atribuição da Polícia Civil, mas recentemente o governo do estado manifestou interesse em passar esses termos para a Polícia Militar. Também ficou decidida a criação de um GT, um grupo de trabalho, que nos próximos 45 dias vai estudar possibilidades para as polícias, como o próprio termo circunstanciado para a PM e também um boletim de ocorrência unificado. Eu vou começar essa com o Roberto Mota, porque a gente começou esse debate na sexta-feira. Sexta, o Mota não estava com a gente, o delegado Palumbo trouxe suas impressões e reflexões. Mota, primeiro, como você viu esse movimento do secretário Guilherme Derrite? Houve muitas críticas da Polícia Civil, especialmente de delegados, que chegaram até a falar em usurpação de função. Agora, Guilherme Derrite recua e cria um grupo de trabalho para tratar dessas questões e, eventualmente, até a criação de novos dispositivos para permitir que a Polícia Militar também atue nessas investigações. Mota. Caniato, isso é um assunto que eu não costumo discutir, porque ele é um assunto muito complexo. E as pessoas que não conhecem a atividade policial, às vezes, têm dificuldade de entender. Então, eu vou dar uma visão simplificada aqui e vou dizer o que eu acho que é a melhor prática no mundo. O que não quer dizer uma posição definitiva minha em relação a esse assunto. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa bastante diferente da que existe em países como, por exemplo, os Estados Unidos e outros. Nos Estados Unidos, você tem a mesma polícia que faz o patrulhamento das ruas, ela faz o registro do crime, ela faz a investigação, a perícia e apresenta o caso já investigado para o Ministério Público. Aqui no Brasil, essa tarefa é dividida em duas partes. A Polícia Militar faz o patrulhamento das ruas e prende criminosos em flagrante. Na hora que ela prende um criminoso ou que ela tem contato com alguém que foi vítima, a Polícia Militar tem que levar o criminoso e a vítima para uma delegacia para fazer o chamado registro de ocorrência. Aí a Polícia Civil assume aquele caso, faz as investigações, prepara o inquérito e entrega ao Ministério Público. Muitos críticos desse sistema dizem que isso quebra o chamado ciclo policial. Então, o ciclo policial, que vai desde o policiamento na rua até a finalização do inquérito, na maioria dos países do mundo, ele é feito pela mesma polícia. Existem diversas formas de você organizar isso. Nos Estados Unidos existem mais de 16 mil forças policiais. Então, algumas das pessoas que eu mais respeito na área de segurança pública defendem essa posição. Que no Brasil, como nos Estados Unidos, quanto mais polícia, melhor. Mas todas as polícias deveriam ter o chamado ciclo completo. Define uma área e diz, polícia, você vai operar nessa área você é a única polícia. Você vai fazer desde o patrulhamento até a investigação. O termo circunstanciado é uma tentativa imperfeita de se andar na direção desse modelo, porque com o termo circunstanciado, em algumas situações muito especiais, você dá à Polícia Militar a chance dela mesma fazer o registro na rua. Então, você não precisa deslocar a vítima para uma delegacia, você não precisa perder tempo da própria Polícia Militar, o tempo da vítima. Né? Então, como eu disse, tem uma série de requisitos, o crime tem que ser alguns tipos especiais de crime, mas em alguns locais onde esse procedimento foi implantado, já se verificou uma grande economia de tempo. Tá? Há quem critique isso, há quem diga que no modelo atual do Brasil, isso não pode ser feito, porque essa atribuição seria exclusiva da Polícia Civil. Então, esse é um debate que tem muitos lados, mas quando você olha para os países que são bem-sucedidos no combate ao crime, todos eles adotam o modelo de polícias com ciclo completo. E, pelas evidências, eu tenho que dizer, esse me parece realmente o modelo mais adequado e é nessa direção que a gente deveria ir.
Zé Maria, como tem observado esses debates, eu sei que você está em Brasília, mas acompanha muito essas informações aqui em São Paulo, me parece que a justificativa era justamente essa trazida pelo Mota. Esse exemplo que o Mota deu em relação a outros países. Seria de agilizar o processo, né? Otimizar o trabalho das forças policiais. Mas houve essa manifestação da Polícia Civil, dos delegados, falando em usurpação de função. Agora, é importante criar um grupo de trabalho para debater quais são as alternativas para atender todos os lados, né, Zé? Assim, esse debate, ele sempre vem aqui sobre a função de cada um dos integrantes da polícia. O Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, eu gosto de chamar Ministério da Segurança Pública e Justiça, porque se tirar segurança pública hoje do Ministério da Justiça, fica a defesa do consumidor e índios. Ou seja, o Ministério de Segurança Pública, o que falta é nomear alguém do ramo. E o debate passa exatamente nesse momento sobre a função da União, né, do governo federal na segurança pública. E sobram esses debates sobre o comando do sistema de segurança, né, geralmente feito mais na área civil. É comum que um delegado civil assuma a Secretaria de Segurança Pública. É raro acontecer o que está acontecendo em São Paulo, que um coronel assuma, geralmente comandante da polícia, assuma o comando da polícia. O capitão Derrite está na reserva, né? Ele é deputado, não entra nesse conceito, mas de qualquer forma é um policial militar. O Mota tem razão, nos Estados Unidos o sistema de segurança é muito municipalizado. Mota, eu já ouvi falar em 52 mil grupos policiais, enfim, há muitas polícias por lá. E eu acompanhei, não participando, mas acompanhando muitos debates aqui, exatamente sobre essa pergunta que você fez. Como fazer uma segurança pública mais eficiente? É preciso acreditar que os debates são sérios, mas com ideias diferentes, muito diferentes. Eu me lembro de Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, e aí eu perguntei, mas governador, e o debate sobre a unificação da polícia? Ele falou, esquece, não tem como, não há quem faça isso, porque é uma resistência muito grande. Aqui em Brasília já começou esse debate e a Polícia Civil não quer. A Polícia Civil não quer a unificação. Em São Paulo a mesma coisa, e outros estados também. Eu entendo que é preciso unificar a polícia. Aí tenha lá um grupo uniformizado, fardado, que tenha formação militar, mas é preciso unificar a polícia do estado. Não pode existir dois mundos como a polícia militar, que é um mundo totalmente diferente. Há quem diga que a polícia militar é treinada para a guerra, e é verdade, mas às vezes precisa de guerra, às vezes precisa de comando. Bombeiros, por que os bombeiros são militares? É discutível. Os bombeiros não, é preciso ter voz de comando. Numa emergência, quando diz vai, tem que ir. É preciso hierarquia. E o militarismo, ele é uma administração das mais antigas do mundo e eficiente, porque ele se baseia na hierarquia exagerada. É preciso se discutir unificação. Eu não entendo por que esse tabu. Unifica o comando, unifica a polícia e todos são policiais estaduais, né? E aí com as funções diferentes. A função de tipo batalhão de militares, o batalhão de trânsito e enfim, assim por diante. Eu gosto de discutir tudo, inclusive a segurança pública, e não gosto de entender como tabu a proposta de debater a unificação das polícias, não. Você, Cristiano Berardo, para fechar esse assunto, o que você achou desse movimento do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite? Você acha que ele acabou tratorando o processo, usando um termo bem utilizado nas casas legislativas, mas o que acha da ideia, do mérito da proposta? Poderia tornar o processo mais rápido, mais ágil, mais eficiente? Bom, vamos lá. Primeiro, Zé, não é que a polícia militar talvez precise ser treinada para a guerra, não. A gente pode passar a maquiagem que quiser, mas o Brasil é um país em guerra. É um país onde morrem mais de 40 mil pessoas todos os anos. É um país em que se perde a vida por causa de um relógio, aonde não se pode andar na rua falando no telefone, aonde tem ranking, os carros mais roubados.
É uma coisa corriqueira. Centenas de carros roubados é dessa marca, outros milhares é daquela marca, e assim vamos vivendo. É o país onde tem hotel, na zona sul do Rio de Janeiro, para os maiores bandidos do país ficarem sob a proteção do crime, aonde várias áreas já não estão mais dentro da soberania nacional, estão sob a soberania do crime. O Brasil é um país em guerra. E essa guerra não se combate com romantismo, com discursinho, com medo. Não vamos acabar com a saidinha, porque senão vai ter rebelião. Rebelião em presídio, aonde se tem celular, videogame, comida, droga, tudo o que quiser. Quem manda é o bandido. Essa é a mensagem que se passa do poder público. E aí a gente olha para as polícias. Então vamos falar das polícias. O grande problema é que a gente tem duas polícias. Então vamos imaginar um apartamento, quarto e sala, e aí você tem dois irmãos morando. Então um é responsável pelo quarto, o outro é responsável pela sala. Só que a família cresce. Tem quatro polícias, Beraldo, tem 4 polícias ou mais no Brasil, no estado. Mas nesse caso específico do estado de São Paulo, e aí cada irmão casou, teve filho e tal. Não adianta você pegar a sala e falar, não, agora a gente divide a sala, a gente faz 3 quartos aqui, divide o banheiro em 5, porque aí cada... Não dá certo. A gente tem que olhar com pragmatismo. A situação que vivemos hoje no Brasil é completamente diferente de quando se concebeu o conceito das polícias que temos hoje. Então a gente tem que parar com essa visão para um lado ou para o outro, e temos que olhar para o problema como um todo e pensar que tipo de polícia precisamos para termos chances de, enquanto sociedade, virarmos o jogo e passarmos a vencer o crime. Porque hoje a sociedade perde para o crime. E perde não por preguiça, não por falta de vontade das polícias. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil precisam ser extremamente respeitadas. Agora, são forças policiais que não têm salário digno, que não recebem investimento da forma que deveriam receber. A gente vê quantos e quantos municípios brasileiros, e sobretudo em São Paulo, o estado mais rico da nação, você vai a um município, não tem delegacia funcionando. Ou acontece alguma coisa no final de semana, você tem que esperar ver uma viatura do outro município. Às vezes demora 6, 7 horas para chegar. Que loucura é essa? Então, de um lado você tem o crime absolutamente violento, indo para dentro da sociedade, tomando tudo o que ele quer, e de outro você não tem investimento na polícia. Então não adianta a gente ficar simplesmente discutindo esse perfil do que uma polícia tem que fazer, outra tem que fazer. A gente tem que olhar para todo o problema e entender qual é a força policial, qual é a característica da força policial necessária para a gente vencer essa batalha.